Boa noite, queridos. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós leremos a partir do verso 16 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Vamos orar? Senhor, a Tua palavra por si só ela é viva, eficaz. Que não saia palavras dos meus lábios que sejam de persuasão humana, mas palavras transformadoras de poder, Pai. Faz isso para louvor da Tua glória e porque nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Sempre que chegamos ao final de um ciclo, seja um período curto ou longo, ao final do ano, por exemplo, é natural que façamos um balanço, uma análise de como foi, quais os acertos, quais foram os erros, ou seja, como foi o que aconteceu para cavarmos assim, foi bom ou foi ruim. Particularmente, esse ano de 2020 foi um ano muito, no geral, foi ruim para a grande maioria. Aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que perderam emprego, aqueles que foram vítimas de algum infortúnio. Bem, ano de pandemia, em que o mundo parou, desastre econômico mundial, ano de profunda crise. Mas também não podemos esquecer que para muitos não foi tão ruim. Poderíamos dizer que para alguns foi até ótimo. O ano de um nascimento de um filho, por exemplo, ano do nascimento de um neto, ano de uma cura alcançada, do casamento com a pessoa amada. E olha que eu não estou trazendo à baila aqueles que levaram vantagem com a desgraça, o infortúnio de algumas pessoas, e isso aconteceu também. Ou seja, muito difícil nós clavarmos um veredito, pois existem muitos ângulos, muitos pontos de vista, e nem todos olham as coisas do mesmo jeito. Como igreja do Senhor Jesus, nós também devemos fazer um balanço. E pensando sobre isso, o Senhor me levou ao texto que acabamos de ler. E de cara, em algumas expressões que podem variar a definição, segundo o contexto e a ótica de quem olha, e suscitar algumas indagações. Veja, o texto diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. O Evangelho é uma boa notícia. O que é uma boa notícia para você? O que é ser pobre? Quem são esses pobres? Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. O que é estar cativo, preso? Quem são esses presos? A prisão é uma prisão física ou uma prisão espiritual, emocional? Do que nós estamos falando? Da restauração da vista aos cegos. O que é cegueira? Quem são esses cegos? Nós estamos falando aqui de uma cegueira física ou cegueira espiritual? Dizem inclusive que pior cego é aquele que não quer enxergar. Para pôr em liberdade os oprimidos. Qual é o conceito de liberdade e de opressão? Quem são esses oprimidos? Onde estão?
o que é ser livre e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Essa é a afirmação do Senhor. Vejam, Jesus não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Isso está nos textos sagrados. Pelo que ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Para quê? Para nos salvar e anunciar um jeito certo de ver e viver a vida. Anunciar o reino de Deus. No Evangelho de Mateus capítulo 4 diz: é chegado o reino de Deus. Jesus anuncia uma cosmovisão do reino. Mas o que é isso? Essa palavra cosmovisão é a maneira subjetiva de ver e entender o mundo, as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu próprio papel dentro da sociedade, assim como respostas às questões básicas, como qual a finalidade de nossa existência, qual a visão que você tem do mundo. Ora, todos os questionamentos e ideologias que poderem estar enraizadas naqueles que estavam dentro do templo, quando Jesus leu essa palavra e fez essa programação, naquele tempo, pode estar na mente e no coração de cada um que me ouve nesse instante, e pode corroborar para a análise deste ano de 2020, segundo a sua ótica, e ser traduzida hoje em algumas perguntas. Como você vê a vida? Como você vê o mundo? Como você vê a realidade? Sob que lente você está olhando os acontecimentos? A tua lente ou a lente de Cristo? Ora, o grande problema, me parece, está justamente nessa lente que muitos usam. Lentes que muitas vezes distorcem, lentes que embaçam, lentes que não permitem não só enxergarmos a nós e ver o Evangelho e tudo quanto o Senhor Jesus nos apontou e é, do jeito que nos apontou e é. Lentes que não nos permitem ver a realidade. Tanto que falaram lá no verso 22, ele não é o filho de José? Jesus estava acabando de anunciar que ele era o Messias, que era o que era de vir, e eles falaram: mas não é o filho de José? Agora percebam, a questão não está adstrita ao não reconhecimento de Jesus como filho de Deus ou como Deus, mas em não entender o que isso significa de fato, qual a realidade das coisas e quem nós somos dessa realidade, o reino de Deus que é anunciado. Quem é você? Quem sou eu? Quem aborda muito bem esse tema é o Douglas Gonçalves e o Leandro Vieira, e entre outros. E é gozado que num livro chamado Transformando como Visões, de Paulo Zebert, é um livro da editora Vida, o autor nos aponta uma preocupação de que a visão de mundo, de vida e de Deus está muitas vezes deturpada. Vejam, ele relata que nas missões a principal função da igreja talvez seja evangelismo, o anúncio do reino. E no caso o livro é apontado algo muito interessante. É apresentado que um missionário entre o povo Wauana, no Panamá, descobriu que o que eles mais gostavam era terem se tornado cristão, eram as novas palavras poderosas que o cristianismo tinha trazido para eles. Mas como assim? Imediatamente ele perguntou: mas como que é isso? Quando você deseja causar dano a um inimigo, senta-se imediatamente à frente dele no culto de oração. Assim, quando você se vira para ajoelhar e orar, ele está exatamente à sua frente, então você diz: redenção.
salvação. Amém. E a pessoa fica doente. Numa vila no sul da Índia, todos os cristãos pintaram uma enorme cruz branca na parte externa da sua casa. A gente pensa que isso fosse um testemunho da nova fé. Mas eles, quando indagados pelos missionários, explicaram que a cruz era um poderoso símbolo para defendê-los do mal olhado. Veja, em ambos os casos, as pessoas haviam reinterpretado o cristianismo como uma nova e poderosa forma de magia que os capacitava a obter êxito e causar danos aos seus inimigos com fórmulas corretas. E isso é mais comum do que se pensa. Basta olharmos a teologia do coaching, que eu tanto já falei aqui, e que está sendo amplamente difundida hoje. O Douglas fala de um exemplo ótimo. Olha só, o jovem, ele vê um carrão e fala: um dia eu terei esse carro. Depois de ele assistir vários vídeos na internet, desses vídeos, inclusive, que tenta misturar evangelho com coaching, sem de fato saber o que é reino de Deus, o mesmo jovem vê o mesmo carrão diante dele e repete: um dia eu terei esse carro, em nome de Jesus. Pronto, converteu. Ele usou a palavra mágica, em nome de Jesus. Pronto, converteu. Ele agora é um jovem convertido, porque aprendeu a técnica de utilizar o em nome de Jesus para todos os seus desejos. Amados, isto não é novo. Basta vocês olharem aquilo que está em Atos dos Apóstolos capítulo 8. Nós encontraremos lá um homem chamado Simão, que foi diante de Pedro, chegou, pasmem, a oferecer dinheiro para Pedro, tipo assim: olha, eu quero aprender como é que é esse negócio de vir o Espírito Santo. Ofereceu dinheiro. Eu pensando sobre isso e como o príncipe desse mundo ilude e aprisiona, me veio a lembrança aquela história do mágico e as ovelhas. Era uma vez um mágico que ele criava ovelhas. Quase todos os dias ele reunia o rebanho, escolhia uma que estivesse mais gorda e a matava, ali mesmo, na frente das outras, para comercializar a carne numa só grande cidade. As ovelhas, de tanto presenciar aquelas cenas, começaram a ficar apavoradas, temendo que a cada vez que viesse o mágico para reuni-las, chegasse a sua vez. E de tanta preocupação, começaram a perder peso. Além do que, a carne das ovelhas obtidas ficava meio amarga. Elas eram abatidas e, como diz assim, amargava a carne. Isso começou a preocupar o mágico, pois prejudicava os seus negócios. Homem esperto resolveu hipnotizar as ovelhas, fazendo-as pensar que não eram ovelhas, e sim algum bicho muito forte. Um leão, um touro, um cavalo de corrida, um cachorro de raça, e daí por diante. Agora, cada vez que o mágico pegava uma delas e a matava ali mesmo, na frente das demais, elas não ficavam mais incomodadas. Tranquilas, ficavam pensando, descansadas, que tal fato jamais aconteceria com elas, pois sabiam que o mágico só matava ovelha. E elas não eram ovelhas. Tinham uma vaga noção de que alguma coisa de ruim estava acontecendo, mas, ora bolas, por que se preocupar? Não é comigo. Fosse o que fosse, certamente não era problema delas. E seguiam suas vidas mansamente, enquanto o mágico ia se dando bem. É essa a imagem que me vem na minha mente daquilo que está acontecendo. Entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão comércio de vós. É Dionísio que está falando isso? Não. Isso Pedro falou na carta dele, 2 Pedro 2, 1, 3, lá atrás. Percebam, é exatamente isso que está acontecendo.
Muitos estão cavando a própria sepultura com heresias, acreditam e proclamam que são filhos de Deus, pois afinal o que esses falsos mestres gostam de falsamente anunciar é que todos são filhos de Deus, mas se afastam do reino, porque isso não tem base bíblica. Mas vamos voltar ao texto. O texto proclama que ele veio apregoar, Jesus, o ano aceitável do Senhor. Mas afinal, o que é ano aceitável do Senhor? Ou o ano da graça, tem algumas traduções. O que vem a ser isso? O ano aceitável do Senhor, ou o ano da graça, é uma referência direta ao chamado ano de jubileu. E o que era o ano de jubileu? Deus deu diversas leis ao seu povo, Israel, que tinham dentre vários objetivos um especial, que era distingui-lo dos outros povos, ou seja, fazer deles um povo diferenciado em suas práticas e em sua modo de adoração a Deus. E uma dessas leis que tinha esse claro objetivo era a lei que organizava o ano do jubileu. Nós podemos encontrar isso no livro de Levítico, capítulo 25, Levítico 27, ou em Números 36, 4, a gente vê essa referência. No ano do jubileu acontecia a cada 50 anos. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Está lá em Levítico 25, 8. Ou seja, sempre no 50º ano. Os principais objetivos desse ano especial, o que era? Libertação, restauração, fé e consagração ao Senhor, através de diversas práticas. Quais eram essas práticas? Essas práticas significaria que as pessoas que eram proprietárias e tinham comprado propriedades, teriam que no 50º ano devolver a propriedade ao antigo dono. Ou seja, ele havia dado uma dádiva ao seu povo e queria entender que fala assim: essa terra é minha, é dádiva. E para que vocês não especulem, a cada 50 anos volta para o dono anterior. Entenda, o Senhor tinha separado Israel em tribos e separado toda a possessão da terra. E o povo poderia comercializar e ali haver lucratividade, ganho. Mas como tem aquelas pessoas que são mais astutas nisso, o Senhor cuidava: não, peraí, a cada 50 anos era o jogo. A cada 50 anos, aqueles que eram escravos deveriam ser libertos. A cada 50 anos, aqueles que tinham dívidas deveriam o quê? Ser perdoados na sua dívida. Esse Senhor estava escrevendo de uma forma bem clara. Deus barrava a especulação do acúmulo de terras, feitas por pessoas que tinham o objetivo de explorar, acumular patrimônio indefinitivamente. E isso era Deus falando a respeito do ano do jubileu. Era uma regra que ele havia criado para o seu povo, dizendo: olha, se vocês viverem assim, vocês não terão aqueles milionários, não haverá exploração. Douglas Gonçalves até fala assim: gente, vocês já brincaram de banco imobiliário? Banco imobiliário você vai conquistando. Qual a razão de conquistar, que chega um determinado momento zera tudo? Você perdeu tudo. O Senhor era sábio no sentido de falar assim: olha, isso não pode, eu não quero isso. E a terra não podia inclusive ser semeada no 50º ano, porque o Senhor garantia que o sustento vinha dele. Tanto que ele fazia uma promessa que no ano anterior a terra superproduziria. Ou seja, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. O Senhor tinha uma promessa. A terra não podia ser vendida como propriedade perpétua. Os escravos tinham que ser libertos. Então pensem como é que seria. Como é que seria isso? Agora, no caso, vem Jesus e mais do que simbolicamente anuncia: olha, eu vim estabelecer o jubileu perpétuo, o reino de Deus. Ou seja, hoje, através de mim, se cumpriu tudo isso que o profeta Isaías anunciou há 700 anos atrás. Pois por mim e através de mim, a boa notícia aos pobres.
a libertação aos cativos, a restauração de vista aos cegos, a liberdade aos oprimidos, pois o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas aí nós temos um problema. Não sei quantos aqui se lembram de um comercial de televisão dos anos 70, mais precisamente, os mais velhos talvez se lembrem, em 76, na realidade um reclame estrelado pelo Gerson Canhotinha de Ouro, que quando indagado sobre qual a razão ele havia escolhido aquela marca de cigarro, ele falava: por que pagar mais caro se ele, e ele cita o nome, me dá tudo aquilo que eu quero e é um bom cigarro. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve, e ele cita o nome do cigarro. Ora, pensem comigo, essa chamada lei de Gerson é algo que me parece milenar. Pois convenhamos, a lei do jubileu não vigou entre o povo de Israel, pelo mesmo motivo que não vingaria hoje. Pois se hoje eu anuncio a você um novo jubileu, a pergunta seria: o que é que eu ganho com isso? Isso revela a nossa constante insatisfação. Deixa eu tentar explicar. Se vocês procurarem no Antigo Testamento, vocês não vão encontrar nenhum versículo onde Deus aponta que o seu povo cumprisse o jubileu, ele recompensaria. Não. O raciocínio não é esse de recompensa. O raciocínio é: vocês devem libertar os escravos porque vocês eram escravos e eu vos libertei. Vocês devem devolver a terra porque a terra é minha, vocês usam por concessão. Vocês devem perdoar as dívidas porque vocês eram meus devedores e eu vos perdoei. Vocês querem ver como esse conceito de vantagem e satisfação está enraizado no nosso coração, na nossa mente? Basta vocês olharem os apelos feitos por alguns pastores na hora dos dízimos e ofertas e observarem expressões do tipo: fazei prova de mim, aliado a uma recompensa, aliado a um investimento, é uma caderneta de poupança do céu. E olha que eu não estou aqui pregando contra dízimos e ofertas, não é isso. Veja, a visão do reino não é o que é que eu vou ganhar com isso. Nós não nos movimentamos olhando para frente, mas nós nos movimentamos olhando para trás, para aquilo que Deus já fez por nós. Não é aquilo que Ele vai fazer, porque Ele já fez. Tudo necessário para a tua salvação já foi feito. Não tem mais nada que possa ser acrescentado. Tanto que Ele fala, diz: está consumado. Veja o que Jesus estava falando do templo naquele dia foi: eu sou o Messias aguardado, eu cheguei e a partir de agora inicia-se um jubileu eterno. É como se todos os dias fossem jubileus, todos os dias fossem de perdão, todos os dias fosse assim que nós tivemos de viver, como o reino de Deus. É assim que chegou. Por isso nós fazemos com os outros aquilo que Deus fez por nós, porque o Filho faz aquilo que o Pai faz. Nós aprendemos com o Pai. Se você é filho, você faz porque Ele fez. Já falei aqui, todos se lembram daquilo que está lá em João 3,16. Isso daí a gente vê inclusive em todos os slogans nos vidros de carro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo sabe isso de cor, mas nós não guardamos da mesma maneira aquilo que está em 1 João 3,16. Ninguém lembra de cor. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Isso passa despercebido. Eu não amo o meu irmão porque o meu irmão merece.
o meu amor, mas porque Deus me amou mesmo sem eu merecer. E Ele é o meu Pai, e o Filho faz o que o Pai faz. Essa é a cosmovisão do reino. Meu movimento é de gratidão. Meu movimento não é olhando aquilo que eu vou levar, aquilo que eu vou ganhar, aquilo que vai acontecer. Meu movimento é olhando para a cruz e aquilo que já aconteceu. O grande problema que vejo é que nós precisamos de fato entender quão pecadores nós somos, o quanto devedores nós somos, e que se não fosse por aquela cruz, nós estaríamos perdidos. E nós muitas vezes não temos essa noção. Só para vocês terem uma noção do tamanho da sua dívida, ovelhas não seriam suficientes para pagá-la. Vidas humanas não seriam suficientes para pagá-las. Vidas de anjos não seriam suficientes para pagá-las. Foi necessária a vida do Filho unigênito de Deus. Por isso nós somos movidos pela cruz. Ele nos resgatou. Não existe mérito nenhum na salvação nossa. Não é nós que encontramos Jesus, foi Jesus que te encontrou. Foi Jesus que te trouxe aqui. Foi Jesus que é por você. Não é você que saiu correndo atrás de Jesus, não. Foi Jesus que foi ao teu encontro. Entenda, nós só conseguimos andar em santidade por gratidão. E aquele que me ama obedece os meus mandamentos, é isso que diz a palavra. Agora nós estamos sempre insatisfeitos. Como é que foi o ano? Poderia ter sido melhor. Nós estamos sempre em busca de algo, como diz aquele poema de Vicente de Carvalho: felicidade, árvore frondosa e dourada pomos, existe sim, mas nós nunca a encontramos, porque está sempre apenas onde pomos, e nunca pomos onde estamos. Nós estamos sempre atrás, sempre atrás. Nós, ao final do ano de 2020, esperamos que o ano de 2021 seja um ano aceitável nosso e não do Senhor. É como se ficássemos dia após dia cantando aquela canção Dias Melhores do J Quest, vocês lembram? Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Amados, o que eu queria dizer é que vivemos hoje uma geração que se movimenta atrás de um próximo evento, de um próximo acontecimento. Mas a visão do reino, a nova visão inaugurada e consumada, pois tudo está consumado na cruz, não se movimenta atrás de um novo evento, mas de um evento, um fato, uma realidade que aconteceu há 2000 anos atrás. Aconteceu numa cruz, e esse evento que deve nos mover. Sabe, é assim, ó. Ei, por que você trabalha? Eu trabalho para a glória de Deus, porque Jesus morreu por mim. Ei, mas por que você sustenta e educa seus filhos? Eu sustento os meus filhos e os educo para glorificar e para que eles glorifiquem a Deus, porque Jesus morreu por mim. Por que você toca esse instrumento musical? Eu toco esse instrumento para a glória de Deus, para glorificar a Deus. A razão nossa é glorificar a Deus. Não é por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez, por quem Ele é. Entendam, nós devemos fazer todas as coisas porque Ele morreu por nós há 2000 anos atrás. E por isso, e só por isso, nós podemos ser filhos de Deus. E o Filho faz o que o Pai faz. Ele anuncia o reino. E nós temos uma dificuldade muito grande de entender essa questão de reino. Porque a gente fica pensando num reino que vai vir.
Porque quando a gente fala assim, olha, a pessoa veio, entrou na igreja, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, e a gente fala assim, olha, agora precisa que você estude a Bíblia. E muitas vezes a gente orienta ele e fala assim, olha, para começar a estudar, faz o seguinte, não começa lá em Gênesis não, porque quando chegar em Levítico você desiste. Porque é uma loucura, aquilo lá, tal, então você começa em Mateus. E o cara começa no Evangelho de Mateus, e no Evangelho de Mateus, Mateus escreve reino do céu. Mas por que ele escreve reino do céu? E a gente fica imaginando que o reino de Deus é algo que vem no céu. E a gente não entende por que ele escreveu o reino do céu. Entenda, para o povo judeu, a palavra Yahvé, Senhor, era muito complicada e santo de escrever. Tanto que aquele que estava escrevendo, e quando chegasse assim o reino de Deus, ele teria que parar e se purificar, trocar as vestes, trocar a pena, para escrever Yahvé e voltar. Então Mateus falou assim, não, vou escrever o reino do céu que eu não vou ter problema. E daí a gente fica pensando que o reino do céu é algo que vem, e é algo que vem. Mas é algo que está também, que existe, mas como é que pode a gente entender isso? Acompanhem comigo, queridos, isso é muito importante. Gênesis, na criação do homem, o céu e a terra estavam juntos, porque o homem andava com Deus, e Deus andava com o homem, e Deus fez tudo e pôs à mercê do homem. Então aquilo era o quê? O reino de Deus. O reino de Deus é na perfeição do andar junto o homem e Deus. O homem pecou e afastado foi de Senhor. Daí o Senhor falou assim, não, mas vamos reinaugurar uma comunhão. E veio lá em Êxodo do tabernáculo. E lá ele fala assim, eu habitarei no tabernáculo. E naquele momento, pela expiação dos pecados, o sumo sacerdote teria a oportunidade de um dia viver o reino de Deus, porque ele estaria junto com Deus, o homem em Deus. Daí depois, em Reis, transformou-se isso de tabernáculo no templo. E a mesma coisa, no dia dos santos, no dia do entrasse no Santo dos Santos, pela expiação dos pecados, aquele homem seria tão sem pecado que ele poderia se encontrar com Deus. Porque Deus não pode se encontrar com nós por causa do pecado. Daí veio Jesus. E Jesus diz, ó, hoje se cumpriu em mim. Por quê? Porque ele era Deus, 100% Deus e 100% homem. Então ele veio estabelecer o reino de Deus. E ele veio e estabeleceu de tal forma, tal qual ele disse. Qual é o nome de Jesus? Emanuel, que é Deus conosco. Reino de Deus junto de nós, do nosso lado. É o reino estabelecido, a comunhão novamente, e tudo se fez presente, porque ele curava. Ele curava porque, olha, no céu não tem cegueira, seja curado. No céu não tem coxo, seja curado. Ele veio para anunciar esse reino como seria, de modo que é aquilo que está lá na frente, mas eu já posso experimentar ele desde já. Basta eu entender quem é o rei, porque reino tem a ver não com localidade, mas com reinado e com tempo. Aonde existe o rei, existe um reinado. Por isso que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. Como é que funciona uma embaixada, gente? Embaixada, onde você entra na embaixada dos Estados Unidos, tem a bandeira de lá dos Estados Unidos, o hino que canta lá é dos Estados Unidos. Na embaixada da França, a bandeira que tem lá é da França, o hino que canta lá é da França. Se você é embaixador de Cristo, qual o hino que você canta? Quem é o rei? Qual é o reinado? E vai mais além, porque quando Jesus foi, antes de ir, ele falou assim, olha, eu vou embora, mas como? O Senhor é Deus conosco, eu não quero que o Senhor vá. Se eu não for, o outro não pode vir. Outro? Melhor que isso? Melhor que Emanuel? É, outro. Porque não é um Deus conosco, mas é um Deus dentro de nós. E aí é reino.
Aí é reino, não é algo por vir. E as pessoas ficam esperando por vir, não vive esse reino. Eu quero concluir. Hoje nós vivemos hedonismo, a busca pelo prazer e o único propósito da vida. A palavra hedonismo, do grego hedonikos, que significa prazeroso, é o seguinte: a máxima é: seu prazer aqui agora é o seu dinheiro de volta. É a lei de Gerson. Todo mundo quer estar satisfeito. Todo mundo, aliás, quer mais do que estar satisfeito. Quer mostrar que está satisfeito. Sabe, outro dia eu estava vendo um vídeo da Jesuscope, e nele era destacado o fato de que os Instagrams que mais bombam são das pessoas que conseguem fingir que estão satisfeitas. Existem vídeos pagos hoje que estão chamados inbox. Você sabe o que é inbox? É caixa, em que a pessoa finge que recebe um produto e ele abre o produto na frente das câmeras e ele se satisfaz com a abertura do produto, e daí ele tira do plástico, e daí ele vai mostrando a câmera, o produto e a feição da pessoa que ela está anunciando, fala assim: olha como ela está satisfeita com esse produto que ele recebeu. Recebeu um celular novo, olha, esse celular traz satisfação. Satisfação no abrir a caixa, pois a satisfação está em ter aquele produto que te satisfaz por completo, até que chega outro. O que o cara está fazendo quando ele faz isso? Ele está filmando e se satisfazendo em algo, a exemplo do cigarro do Gerson. Agora, na visão do reino, na cosmovisão do reino, a minha satisfação está em Cristo Jesus, porque eu e você nascemos para adorar a Deus. O motivo da nossa existência é adorar a Deus. Você sabe qual é o modo mais sublime de adorar a Deus? Não é a oração, não é o louvor, é estar completamente satisfeito nele. Ele tem que ser fonte da tua satisfação, ele tem que te bastar. Quando você se satisfaz em algo, um carro, um iPhone, uma casa, automaticamente você adora essa coisa. Você retira de sua vida aquilo que só caberia a Deus. Amado, amada, eu queria que nesse último culto dominical de 2020, vamos fazer uma reflexão sobre o ano, isso passasse por uma reflexão de vida. E daí, dependendo de como for sua visão de mundo, de como você vê o ano aceitável do Senhor, as coisas mudassem para você e você se enchesse de esperança. Vejam, eu não fecho os olhos para os problemas que houveram, eu não fecho os olhos para as lutas, para as dificuldades, para a dor, mas eu também consigo ver flores, eu também consigo ver misericórdia, eu também consigo ver graça, na certeza de que Deus não perdeu a rédea da história. O ano de 2021 tem que ser olhando para a cruz, olhando para trás e para tudo que Deus fez por mim. Daí me vem à mente, daí me vem no coração gratidão. É isso. Eu tenho certeza que a minha satisfação não está em eventos futuros, não está no movimento inbox, não depende de circunstância, não depende nem de mim, não se abala por pandemia, e daí eu consigo continuar pregando, e eu consigo continuar proclamando, eu consigo continuar testemunhando, e eu consigo continuar perdoando, eu consigo continuar tendo esperança, eu consigo continuar amando, porque eu sou filho de Deus,
E filho faz aquilo que Deus faz. E Cristo me basta. Nele me satisfaço. Vamos orar. Senhor, nós não queremos ficar preso àquilo que vai acontecer, mas nós estamos cativos, Senhor, meu Pai, por aquela cruz, por aquilo que o Senhor fez há 2000 anos atrás, ao nos resgatar do lamaçal do pecado, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós conseguimos viver o reino hoje, aqui e agora, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Pai querido, Pai amado, o ano aceitável do Senhor chegou. Para nós todo dia é jubileu, porque o nosso perdão é eterno. Nossas dívidas foram resgatadas, pagas naquela cruz. Pai, porque nós temos consciência, Senhor, que a terra pelo qual nós andamos é Tua, é concessão, não é minha. Pai, quando eu olho para o céu e vejo uma estrela, eu posso olhar aquela estrela e dizer: ela é minha, porque eu sou filho do dono, e é tudo meu. E eu posso me alimentar na mesa, eu não preciso me contentar com as migalhas, e nisso eu me satisfaço, e muda a minha perspectiva do como eu olho o ano, e daquilo que eu espero para 2021. Faz, Senhor, um milagre em nossos corações. Pai, aquilo que o Senhor anunciou há 2000 anos atrás, que se cumpriu, que seja uma verdade no coração de cada um dos nossos queridos aqui nesse templo, que estão me ouvindo em casa. É o que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos acabar hoje cantando junto com louvor, tá? Mas eu queria que você tivesse um ano abençoado, que você aproveitasse esse final de ano e orasse pelo seu filho, você orasse pela sua esposa, você orasse pelo seu marido, você orasse pelo seu pai, você estendesse a tua mão de poder, que vem do nome de Jesus, e abençoasse a sua casa, que você proclamasse libertação a esse país, que você anunciasse o ano aceitável do Senhor ao Brasil, ao nosso povo tão sofrido. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Amém, amém. Vão em paz, mas antes vamos louvar junto. Amém? Exaltado.
Santo.